Olá, irmãos, bom dia. Que privilégio estarmos juntos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 32 da nossa jornada, como a humildade lida com a nossa tendência de fazer comparações. E o Senhor, ele usa para isso, Lucas 14, de 7 a 14, onde ele nos fala a respeito de um banquete, e ele diz assim: olha, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, lhe diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Olha aqui a orientação do Senhor Jesus. Então veja, nós enfrentamos esses testes diariamente. Né? O fato aqui do exemplo que o Senhor nos deixou, ele usa o exemplo de um banquete de casamento, né, de uma festa de casamento, mas isso a gente pode reproduzir no nosso dia a dia. Tá? Nós sempre estamos querendo buscar, né, o primeiro lugar, sempre a gente quer as coisas de primeira linha. Você vê, tudo hoje no mundo gira em torno de competições. Né? Países de primeiro mundo, né, que mudou, né, agora falam países desenvolvidos, né, mas antigamente falava país de primeiro mundo. Arroz tipo 1, carne de primeira, carne de segunda, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Tá? Então a gente vê essa situação no nosso dia a dia e a gente quer escolher sempre o primeiro, sempre o melhor. Numa corrida, numa competição, a pessoa ela quer chegar em primeiro lugar. Mas qual que é o lema? Qual que é o tema da vida de Jesus que nós podemos usar como exemplo para nós? Bom, o lema da vida de Jesus não é se você vai ser o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas é quem você vai ajudar a cruzar a linha de chegada com você. Percebe como que muda totalmente o foco? Então agora você não está preocupado em ser o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas você está pensando quem eu vou ajudar a cruzar a linha de chegada comigo. Ah, irmãos, como que isso é importante, né? Essa mudança de rumo. E agora uma pergunta para nós, né? Você se humilha ao tomar o lugar menos importante? Você se sente, você se sente humilhado quando você faz isso? Então veja, o crescimento espiritual ele passa por 3 fases, tá? Nessa situação aí. A primeira fase, tá? É quando eu sou governado pelo egoísmo e eu quero sentar lá no primeiro lugar. E eu vou fazer de tudo para sentar lá no primeiro lugar. E às vezes faço isso de maneira inconsciente. Né? Tenho esse desejo, mas não reconheço que isso é uma fraqueza. Tá? Então, esse é o primeiro estágio. Agora, o segundo estágio do crescimento espiritual, quando eu sento no lugar menos importante, né? Quando eu não vou lá no primeiro lugar, eu sento no lugar menos importante, mas dentro do meu coração eu estou esperando que alguém vá lá, me dê um tapinha nas costas e me chame e fale: oh, vamos sentar no lugar mais importante. Então veja que mudou, né, o estágio. Tá? Nesse segundo estágio, eu faço o que está aparentemente correto, mas na verdade eu estou buscando o reconhecimento. Eu estou buscando que alguém diz: olha como ele é humilde, né? Ele sentou ali atrás, mas ó, o seu lugar é aqui, você é honrado. Então percebe? E por último, o terceiro lugar é quando eu sento no lugar menos importante, tá? E eu aceito isso e passo a pensar da seguinte forma: bom, se Deus me colocou aqui, ou se eu estou sentado aqui, é porque tem alguém aqui que precisa de mim.
Eu não preciso sentar lá no primeiro lugar, o importante é eu estar presente. Então veja que mudança, que graus, né, os degraus que nós vamos subindo aí, né, no crescimento espiritual. Então nesse terceiro grau, eu sento ali nos últimos lugares. Eu entendo que Deus tem algum propósito para mim ali, que alguém que vai sentar ali também precisa de uma palavra que o Senhor vai me usar para dar, para falar. Talvez tenha alguém ali que eu precise ajudar. Então veja que muda totalmente, né? Então quer dizer que eu não posso chegar então no primeiro lugar. Pode. Se Deus te colocar lá no primeiro lugar, saiba que você vai ser uma bênção lá também. Então, quando a pessoa chega nesse nível de crescimento e ele ocupa o primeiro lugar, é porque Deus quer usá-lo ali no primeiro lugar. E para ele, o que importa é o que Deus vai fazer por meio dele, e não o lugar que ele está ocupando. Percebe então a diferença? Irmãos, nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos entender essa lição aqui. Que estágio do seu crescimento espiritual você está? Primeiro, segundo ou terceiro? Relembrando, o primeiro, você quer estar no primeiro lugar, você trabalha para isso. Né? Faz bem para você querer isso. Né? O segundo estágio de crescimento, quando eu sento nos últimos lugares, esperando que alguém me chame para sentar no primeiro lugar. Porque eu tenho interesse em sentar lá, mas eu quero disfarçar. E o terceiro ponto é quando eu estou feliz aonde eu estou. E eu penso que o Senhor me colocou ali, porque Deus quer me usar ali. Tá? Por mais que eu queira o primeiro lugar, mas eu aceito sentar ali, porque agora o que importa não sou eu, mas é o que eu posso fazer pelas pessoas que estão ao meu redor. E quando eu chegar no primeiro lugar, se algum dia eu sentar ali nos primeiros bancos, é porque Deus quer que eu ajude alguém que está ali, Deus tem um propósito. Então entende como que muda totalmente o foco? Nós agora não estamos pensando em nós. Eu quero ser o primeiro, eu quero chegar. Não, eu estou pensando assim, olha, quem eu vou ajudar, quem eu vou puxar comigo, quem está precisando de mim, aonde quer que eu esteja. Então veja que essa é a surpresa, é a grande surpresa que nós passamos a experimentar. O nosso foco muda totalmente. Né? Quando Cristo ele veio a este mundo para morrer na cruz, ele não estava pensando assim, olha, eu vou morrer na cruz porque então as pessoas vão olhar para mim e vão reconhecer o sacrifício que eu fiz e eu vou ser considerado o grande. Não. Por que Jesus veio morrer aqui na cruz, irmãos? Ele é o Rei da Glória. Ele já estava nas mansões, ele já era adorado por todos. Ele não precisava, mas ele veio porque nós precisávamos dele. Então, isso muda totalmente o foco. E assim deve ser também a nossa vida, a nossa perspectiva. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nos ajude a crescermos espiritualmente, Senhor. Nos ajude a amadurecermos. Nos ajude, Senhor, a lidarmos com as situações difíceis. Cada um de nós temos um grau de resiliência. Então, nos ajude, Senhor. E dentro das nossas limitações, o Senhor nos fortaleça. O Senhor nos restaure e nos ajude a crescer. Nos ajude, Senhor, a colocarmos um foco bem definido na nossa vida. Não de sermos o primeiro, não do eu estar governando, mas sim que eu possa pensar no próximo, que eu possa ser uma bênção onde o Senhor me colocar. Nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Peço por cada um que está assistindo esta mensagem. Alcance os corações, bom Deus. Faça essa transformação em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que bom, viu? Que crescimento maravilhoso. Tá? Que Deus me ajude, que Deus te ajude e que nós possamos cruzar juntos a linha de chegada rumo a Canaã Celestial, junto com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, tá bom? Valeu!